Oi, gente, sejam bem-vindos ao nosso novo vídeo. Obrigado, pela paciência de vocês, pela consideração, porque eu não pude postar o vídeo semana passada devido a uma avaliação que eu precisava fazer e eu estava muito focada em estudar e não tive tempo de gravar esse vídeo para vocês. Então, vou estar compartilhando, né, a tela para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o problema do comprometimento, que é o que acontece muito quando a gente fala aqui de um paciente emocionalmente desregulado. É difícil manter esse comprometimento. Então, é que a gente primeiro precisa considerar que entre o problema e a solução, entre o paciente chegar e ele sair, ter alta da terapia, a gente vai ter ali o comprometimento. E ele vai ser difícil, até porque, né? É difícil resolver qualquer problema difícil na vida sem ter um nível suficiente de comprometimento. Que vai ter muita coisa difícil para você fazer para resolver um problema. E é preciso estar comprometido em fazer o que é necessário fazer. E vai ser preciso reassumir esse compromisso ao longo de todo o processo. Porque quando ficar difícil, a gente precisa lembrar, por que que eu preciso fazer isso? Será que eu não posso deixar para depois? Então, o comprometimento vai ser muito importante. O comprometimento, ele pode ser definido como o que é essencial em determinado caso para determinada tarefa, a fim de que seja feito o que é necessário para atingir uma meta. Então, a gente pode pensar aqui como o que é que influencia, né, esse comprometimento? Os pensamentos, as emoções, os comportamentos, o contexto, ali as condições contextuais relacionadas a tempo, espaço, material, apoio financeiro, apoio de pessoas. Então, muita coisa que influencia em fazer o que é necessário ser feito. E se você tem um ótimo conjunto de ferramentas e materiais para construir uma casa e tem habilidades para fazer isso e os projetos diante de você, ainda assim, você não vai construir a casa se não puder gerar e manter o compromisso necessário para exercer o esforço exigido. Então, não basta ter as ferramentas, não basta ter a habilidade, não basta saber o que fazer. Você precisa estar comprometido em fazer o que precisa se fazer, o que vai levar tempo e muito esforço. E aqui, quando a gente considera o comprometimento, a gente precisa considerar duas coisas. Primeiro, fazer essa pessoa ter os comportamentos relacionados ao comprometimento. Segundo, ter um contexto que reforce ela quando ela faça esse comportamento. Porque imagine, eu faço um comportamento, mas eu tenho aqui um contexto que me pune. Esse comportamento comprometido vai se manter? Não vai. Então, é preciso ter um comportamento comprometido e ter um contexto que reforce esse comportamento comprometido. O problema do comprometimento na DBT é extremamente importante, muitas vezes formidável, às vezes difícil de avaliar e requer atenção durante todo o tratamento, pois varia com o tempo em relação a diferentes metas e tarefas. Então, o comprometimento, ele tem muitas recaídas. Principalmente porque a gente está falando aqui de um problema, né, que ele é generalizado. Um problema que esse paciente traz é generalizado. Ele tem uma disfunção aqui na impulsividade, na regulação emocional, na consideração das consequências. Então, esse comprometimento ele vai ter muitas recaídas. Tanto recaídas porque é algo normal com o tempo, quanto recaídas porque ele olha aquela meta e pensa, é difícil, é impossível, não vou conseguir, não tenho habilidade, vou desistir. Então, o comprometimento é o que você precisa avaliar ao longo de toda a terapia. Prestar atenção para avaliar quando é que ele está caindo e o que fazer para aumentar ele. A gente pode considerar também três tipos de níveis, de tipos de comprometimento. Comprometimento com a terapia como um todo, o tratamento como um todo, os acordos que são feitos a respeito dela. Os comprometimentos sobre como é que vai acontecer aqui a solução de problemas, o paradigma da modificação, da mudança. Que, por exemplo, você precisa estar comprometido a fazer treinamento de habilidade. Você precisa estar comprometido a fazer procedimentos de exposição, que vai ser muito desconfortável, principalmente para um paciente que evita muito emoções dolorosas. Então, ele precisa estar comprometido a fazer isso, mesmo que ele não queira enfrentar essas emoções desafiadoras. E o terceiro tipo vai ser os acordos e as tarefas específicas feitos dentro do relacionamento da terapia individual. O que foi ali acordado que ele precisa cumprir? Precisamos considerar a diferença quando o paciente diz, vou tentar. E quando ele diz, vou fazer.
Claro que não há como garantir sucesso, mas mantidas todas as outras coisas iguais, a autoafirmação da pessoa com maior probabilidade de sucesso é a declaração vou fazer isso. Se o paciente diz vou fazer isso, existe mais chance dele fazer isso do que ele disser vou tentar. E a gente também precisa ver aqui que existe uma questão de que, quando a gente pede que ele faça algo, eu não sei se ele vai fazer ou não. Eu sei o quanto ele está comprometido naquele momento da terapia, naquele momento da sessão. Quando ele diz, vou fazer isso, eu sei que ele vai fazer isso. Quando ele diz, vou tentar, tem ali uma dúvida muito grande, né? E aqui ele traz um exemplo, de uma paciente que ela disse que não queria fazer uma promessa que não pudesse cumprir. A de conseguir parar nos comportamentos de autolesão de uma vez. Eu disse a ela que entendia isso e que respeitava seu comprometimento com a honestidade. Aqui entra, paradigma da aceitação, a comunicação e validação. Mas que tinha ficado claro para mim que ela precisava se comprometer totalmente a parar de se cortar se quisesse ter uma chance melhor de sucesso. Ela me levou a sério e me disse que poderia tentar. Ele disse que respeitava o que está disposto a tentar, mas que estava mais interessante em que ela fizesse isso em vez de tentar. Vou tentar não é suficiente. Eu disse aqui para o meu paciente, vou tentar estar na sessão tal hora. Não é suficiente. Eu preciso, como psicólogo, estar na sessão tal hora. E eu preciso que você também faça tal coisa que precisa ser feito. Estamos focando aqui a obter o comprometimento mais forte possível. Não é uma discussão sobre as chances de sucesso na realidade. Não temos como saber se a pessoa fará ou se não falar. Estamos falando sobre um estado de espírito comprometido neste momento. Neste momento, agora, na sessão, você vai tentar ou você vai fazer. Não sei se ele vai fazer quando chegar o momento de fazer. Mas agora, qual é esse estado comprometido desse paciente? Porque é esse estado que vai levar ao recrutamento do máximo possível de comportamentos relacionados ao comprometimento. Se agora na sessão o paciente está dizendo que não vai tentar, agora, sessão, um ambiente ali neutro, um ambiente sem nada ali, vamos dizer assim, ameaçador. Imagina quando chegar no momento dele fazer realmente, que vai ter tanta demanda ali, tanto pensamento, tanta coisa, um ambiente tão ameaçador. Será que ele vai fazer? Se quando ele estava seguro na sessão da terapia, ele não quis fazer, não estava comprometido, ele vai estar depois. Então, a gente precisa conseguir esse comprometimento na terapia. Lembrar ele de que vai ser normal, de que ele vai ter ali algum desafio naquele momento, mas que ele precisa fazer isso. E nós temos aqui algo que é muito utilizado, principalmente em pacientes que têm alguma dependência química, é a questão da abstinência dielética. De um lado, nós temos que o paciente ele tem que estar 100% comprometido de que ele não vai fazer um comportamento disfuncional. Mas essa abstinência é até o ponto da recaída. Ele está 100% comprometido e aqui uma antítese, um pensamento oposto. Ele está consciente de que ele vai ter recaída. E nesse ponto da recaída, ele vai estar 0% de comprometimento. E aqui nesse 0% vai entrar a questão da redução de danos para restabelecer o comprometimento. Uma redução de danos após a recaída. Então, por um lado, eu tenho que o paciente está 100% comprometido e que ele não vai fazer isso. E do outro, nós temos que ele sabe que ele vai recair e que vai ser preciso levantar-se novamente depois dessa queda. E o desafio do psicólogo vai ser trazer o comprometimento mais forte para a terapia e insistir no compromisso mais forte do paciente. Então, aqui entra uma questão que é muito difícil, porque há pacientes que parecem naturalmente inspirar comprometimento em seus terapeutas. Aqueles pacientes que a gente consegue ter ali um apego, uma relação que é mais forte, que a gente tá tipo assim, ó, estou muito envolvido com esse paciente, quero o melhor para ele e eu quero que ele se comprometa. Então, eu vou ali insistir mais. E a gente precisa ver isso. Alguns pacientes a gente vai estar mais comprometido, vai querer melhor para ele, porque é uma relação ali, vamos dizer assim, mais forte. E outros que a gente é como tipo assim, se ele não quer, tudo bem. E a gente tem que estar consciente disso. Para, aquele paciente, por exemplo, tá tudo bem? Não tá. Eu tenho que me esforçar mais, insistir mais nesse comprometimento dele, para que o paciente ele também insista mais no compromisso dele mesmo com a terapia e consigo. E é isso.
A gente viu aqui um pouco sobre esse problema do comprometimento, e no próximo vídeo a gente vai ver sobre a DBT nesse problema. O que que a DBT faz? O que que nós, enquanto terapeutas da DBT, podemos fazer? Então, pausa o vídeo, rever, e depois você pode anotar esses problemas, as dificuldades, e vai assistir o próximo. Não se esqueça.